A Boa Sorte, de Alex Rovira Selma e Fernando Trias-Bens. Parte 1. O Encontro. Em uma bela tarde de primavera, Vitor, um homem de aspecto elegante e informal, sentou-se naquele que era o seu banco preferido no maior parque daquela grande cidade. Ali, sentiu-se em paz, afrouxou o nó da gravata e apoiou seus pés descalços sobre um macio chão de trevos. Com 64 anos e uma vida cheia de realizações, Vitor gostava especialmente daquele lugar. Mas essa tarde seria diferente das outras, pois algo inesperado estava prestes a acontecer. Aproximando-se do mesmo banco com a intenção de se sentar, apareceu outro homem também com seus 60 anos, chamado Davi. Ele tinha um ar cansado, até mesmo abatido. Percebia-se nele uma pessoa triste, embora conservasse à sua maneira um certo ar de dignidade. Davi estava passando por grandes dificuldades naquele momento. Na verdade, há anos que as coisas não iam bem para ele. Davi sentou-se ao lado de Vitor e seus olhares se cruzaram. O estranho foi que tanto um quanto o outro, ao mesmo tempo, pensaram que algum vínculo os unia, algum conhecido, mais intimamente familiar. — Você é Vitor? Perguntou Davi com respeito. — E você é Davi? Respondeu Vitor, já certo que reconhecia naquela pessoa o seu amigo. — Não é possível. Não acredito, depois de tanto tempo. Eles se levantaram e se abraçaram, soltando uma grande risada. Vitor e Davi tinham sido amigos íntimos de infância, dos 2 aos 10 anos. Eram vizinhos no modesto bairro onde viveram os primeiros anos de suas vidas. Te conheci por esses inconfundíveis olhos azuis, disse Vitor. E eu? Te conheci por esse olhar tão tímido e sincero que você tem. Há 54 anos e que não mudou nada, respondeu Davi. Eles então compartilharam boas histórias de infância e lembraram lugares e pessoas que acreditavam ter esquecido. Até que Vitor, que via na cara do seu amigo uma sombra de tristeza, disse a ele: Meu velho amigo, conte-me como foi sua vida. E Davi encolheu os ombros e suspirou. Minha vida foi uma sucessão de erros. Por quê? Perguntou Vitor. Você deve lembrar que deixamos o bairro onde éramos vizinhos quando tínhamos 10 anos, que desaparecemos e que nunca mais se ouviu falar de nós. O motivo foi que meu pai herdou uma enorme fortuna de um tio distante que não tinha descendentes. Fomos embora e sem dizer nada a ninguém. Meus pais não queriam que ninguém soubesse da sorte que tivemos. Mudamos de casa, de bairro, de vizinhos e de amigos. Foi naquele momento que você e eu perdemos o contato. Mas então foi por isso? Disse Vitor. Sempre nos perguntamos o que teria acontecido. E a fortuna era assim tão grande? Era sim, meu amigo. Além disso, parte importante do que herdamos foi uma grande empresa de textil em pleno funcionamento e rica em recursos. Meu pai, inclusive, a fez crescer ainda mais. Quando morreu, eu assumi seu lugar à frente do empreendedorismo, à frente do empreendimento. Porém, tive muita falta de sorte. Tudo foi contra mim, contou Davi. O que aconteceu? Durante muito tempo, não fiz qualquer mudança, pois tudo ia mais ou menos bem. Porém, logo começaram a aparecer concorrentes por toda parte e as vendas caíram. Como nosso produto era o melhor, eu tinha esperança que os clientes percebessem que os concorrentes não ofereciam a mesma qualidade. Mas os clientes não entendiam de tecido. Se entendessem de verdade, teriam se dado conta. Em vez disso, procuravam cada vez mais as novas marcas que iam aparecendo no mercado. Davi parou para tomar fôlego. Recordar tudo aquilo não era nada agradável. Vitor estava quieto, sem saber o que dizer.
Perdi muito dinheiro, embora a empresa continuasse sobrevivendo. Tentei reduzir os custos de todas as maneiras, mas quanto mais eu os cortava, mais caíam as vendas. Estive a ponto de criar uma marca própria, mas não tive coragem. O mercado pedia marcas estrangeiras e isso me deixou no limite. Como último recurso, pensei em abrir uma cadeia de lojas próprias. Demorei a tomar uma decisão e, quando a fiz, não era possível arcar com os custos dos aluguéis com o faturamento que eu tinha. Comecei a atrasar no pagamento das contas e acabei tendo que vender os ativos que tinha: a fábrica, meus terrenos, minha casa, todas as minhas propriedades. Tive tudo na mão, tive tudo o que quis e perdi tudo. A sorte nunca me acompanhou. O que você fez então? Perguntou Vitor. Nada. Não sabia o que fazer. Todas as pessoas que antes me elogiavam agora me davam as costas. Fui de um emprego ao outro, mas não me adaptei ou não conseguiram me entender. Houve um momento em que cheguei até a passar fome. Há mais de 15 anos vou sobrevivendo como posso, ganhando a vida como as gorjetas que consigo, levando recados e recebendo ajuda das boas pessoas que me conhecem no bairro modesto onde moro agora. A falta de sorte sempre esteve comigo. Como não tinha vontade de continuar falando, Davi perguntou ao amigo de infância: E você, como foi sua vida? Teve sorte? Vitor sorriu consigo mesmo. Como você deve lembrar, meus pais eram pobres, mais pobres do que seus quando viviam no bairro. Minhas origens são mais humildes que você sabe muito bem. Muitas noites não tinham sequer o que comer. De vez em quando, sua mãe chegava até a nos levar alguma comida porque sabia que lá em casa as coisas iam mal. Como não pude ir ao colégio, estudei na Universidade da Vida. Comecei a trabalhar com 10 anos, logo depois de vocês terem desaparecido misteriosamente. No início, lavei carros. Em seguida, trabalhei como mensageiro em um hotel. Mais tarde, consegui progredir e fui porteiro de vários hotéis de luxo. Até que, aos 22 anos, percebi que eu podia ter a sorte se me dedicasse a isso. E o que aconteceu? Perguntou Davi. Com um empréstimo no banco e todas as minhas economias, comprei uma pequena fábrica que produzia bolsas de película bolsas de pelica e que esteve a ponto de fechar. Como eu via todo tipo de bolsa nos restaurantes e nos luxuosos hotéis onde trabalhava, sabia do que as pessoas com dinheiro gostavam. Só precisava fazer o que tantas vezes tinha visto enquanto carregava as bagagens dos hóspedes. No princípio, era eu mesmo quem produzia e vendia os produtos. Trabalhei de noite e nos fins de semana. O primeiro ano foi muito bom e voltei a investir tudo o que havia ganhado na compra de mais material e em viajar por todo o país para ver o que estava sendo fabricado em outros lugares. Precisava saber mais do que todo mundo sobre as bolsas de pelica. Aprendi muito visitando as lojas e sempre que possível perguntava a todas as mulheres que via com bolsa o que elas gostavam e o que não gostavam em suas bolsas. Vitor, que se lembrava daqueles anos com verdadeira paixão, prosseguiu. As vendas foram crescendo durante 10 anos, continuei reinvestindo tudo o que ganhava. Procurei oportunidade onde pensava que elas podiam existir. A cada ano mudava os modelos das bolsas que vendia, mas elas nunca deixavam de ter uma novidade. Nunca esperei até o dia seguinte para resolver um problema da fábrica. Tentei ser o responsável por tudo o que acontecia ao meu redor. Fui adquirindo pequenas fábricas, uma atrás da outra, até conseguir uma grande indústria. Finalmente consegui criar um próspero negócio. A verdade é que não foi fácil, mas o resultado superou totalmente o que imaginei quando comecei tudo isso. Davi interrompeu o amigo, tentando diminuir a ansiedade do seu último comentário. Você não acha que na verdade tem muita sorte?
Você acredita nisso? Você acha realmente que foi apenas sorte? Perguntou Vitor surpreso. Não quis te ofender nem menosprezar o seu feito, respondeu Davi constrangido. Mas acho difícil de acreditar que foi apenas você o responsável pelo sucesso. A sorte sorriu a quem o destino caprichosamente escolheu. Para você ela sorriu, para mim não. Isso é tudo, caro amigo. Vitor ficou pensativo depois de um tempo e respondeu. Sabe, eu não herdei nenhuma grande fortuna, mas ganhei algo muito melhor do que meu avô. Você conhece a diferença entre a sorte e a boa sorte, mas com maiúscula? Não conheço, respondeu Davi, sem mostrar interesse. Aprendi a diferença entre a sorte e a boa sorte com uma fábula que meu avô costumava contar quando morava lá em casa. Sempre pensei em continuo pensando que essa história mudou minha vida. Acompanhou-me em momentos de medo, de dúvida, de incerteza, de confusão e também nas horas de alegria, felicidade e gratidão. Graças a ela, decidi comprar a pequena fábrica com o resultado de 6 anos de muito esforço e com todas as minhas economias. Foi também essa história que influenciou outras importantes decisões que se revelaram cruciais na minha vida. Vitor continuou falando enquanto Davi, com a cabeça afundada entre os ombros, olhava para o chão. Talvez aos 64 anos ninguém esteja mais a fim de ouvir histórias, mas nunca é tarde para escutar algo que possa ser útil. Como diz o ditado, enquanto há vida, há esperança. Se você quiser, eu posso te contar. Como Davi ficou quieto, Vitor foi em frente. É uma história que ajudou muitas pessoas. Não só gente no mundo dos negócios, como empresários e profissionais de todos os ramos. As pessoas que aplicaram a diferença entre a simples sorte e a boa sorte conseguiram excelentes resultados nas empresas que trabalhavam. Para outras, ela serviu até mesmo para encontrar um amor. Foi útil também a esportistas, artistas, cientistas e pesquisadores. E lhe digo isso porque pude observar em primeira mão. Tenho 64 anos e constatei o efeito dessa lenda na vida de muitas pessoas. Mais animado e talvez movido pela curiosidade, Davi finalmente falou. Está bom, então conte-me qual a diferença entre a sorte e a boa sorte. Vitor refletiu antes de responder. Quando sua família recebeu a herança, vocês tiveram a sorte. Essa sorte, porém, não dependeu de vocês mesmos, por isso não durou muito. Só houve um pouco de sorte, e é por esse motivo que agora você não tem nada. Eu, ao contrário, me dediquei a criar a sorte. A sorte sozinha não depende de você. A boa sorte depende unicamente de você. Ela é que é a verdadeira. Me arrisco até a dizer que a primeira simplesmente não existe. Davi não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você está me dizendo que a sorte não existe? Bem, digamos que sim, que ela exista, mas é tão improvável que ela aconteça especialmente a você ou a qualquer outra pessoa. E mesmo que aconteça, não dura muito, é passageira. Você sabia que quase 90% das pessoas que acertam na loteria não demoram mais de 10 anos para se arruinar ao voltar ao estar como antes? A boa sorte, ao contrário, é possível desde que você se dedique a ela. É por isso que é chamada de boa sorte, porque é a boa, a de verdade. Por que a de verdade? Qual a diferença? Insistiu Davi, que começava a se sentir intrigado com as palavras do amigo. Quer ouvir a história? Disse Vitor. Davi ficou em dúvida por alguns instantes, mas acabou percebendo que mesmo sem poder voltar no tempo, não perderia nada em escutar. Além disso, era agradável pensar que seu melhor amigo da infância iria lhe contar, aos 64 anos, uma fábula.
fora o fato de que já fazia anos que ninguém lhe contava algo como se ele ainda fosse uma criança. Está bem, vá em frente, concordou por fim. Primeira regra da boa sorte. A sorte não dura muito tempo, pois não depende de você. A boa sorte é criada porque você mesmo, por isto, dura para sempre. A boa sorte é criada por você mesmo, por isso, dura para sempre. Parte 2. A lenda do trevo mágico. O desafio de Merlin. Há muitos e muitos anos, em um reino muito distante, um mago chamado Merlin reuniu nos jardins do castelo real todos os cavaleiros do lugar e lhes disse: Já faz tempo que muitos de vocês me pedem um desafio. Alguns sugeriram a organização de um torneio entre todos os cavaleiros do reino. Outros mencionaram um concurso de destreza com a lança e a espada. Vou, no entanto, propor-lhes algo diferente. A expectativa era enorme, Merlin continuou. Soube que dentro de 7 luas vai nascer em nosso reino o trevo mágico. Houve então uma comoção, murmúrios e reclamações entre os cavaleiros. Alguns já sabiam do que se tratava, outros não. Merlin pôs ordem na assembleia. Calma, calma, deixe-me explicar o que é o trevo mágico. É um trevo de 4 folhas único, que dá a quem o possuir um poder igualmente único. A sorte sem limites. Sem limite de tempo nem de espaço. Proporciona sorte no combate, sorte no comércio, sorte no amor, sorte na riqueza, sorte ilimitada. Os cavaleiros começaram a falar entre si com grande excitação. Todos queriam encontrar o trevo mágico de 4 folhas. Alguns chegaram a ficar de pé e começaram a emitir gritos de vitória e fazer invocações aos deuses. Merlin novamente conseguiu aplacar o tumulto e retornar a palavra. Silêncio! Ainda não lhes disse tudo. O trevo mágico de 4 folhas nascerá no bosque encantado para além de 12 colinas, atrás do Vale do Esquecimento. Não sei onde isso acontecerá exatamente, mas sei que nascerá em algum lugar no bosque. Aquela excitação inicial veio abaixo. Primeiro fez um silêncio e em seguida os suspiros de desânimo soaram por todo o jardim. Afinal, o bosque encantado era tão extenso quanto toda a parte habitada do reino. Eram milhares de hectares de mata densa e cerrada. Como encontrar um minúsculo trevo de 4 folhas naquele espaço imenso? Teria sido 100.000 vezes mais fácil procurar uma agulha no palheiro. Pelo menos isso seria um desafio possível. Diante da dificuldade da empreitada, a maioria dos cavaleiros foi abandonando o castelo real, murmurando queixas e lançando um olhar de desaprovação a Merlin quando passavam por ele. Avise-me quando tiver um desafio que possa ser vencido, disse um. Se eu soubesse que se tratava disso, não teria me dado o trabalho de vir aqui, reclamou o outro. Que desafio! Por que não nos envia a um deserto para encontrar um grão de areia azul? Seria mais fácil, alfinetou o outro com ironia. Um a um, os cavaleiros deixavam o jardim, atravessando as dependências do castelo para voltarem aos seus cavalos. Somente 2 permaneceram. E então, perguntou Merlin, vocês também não vão embora? Um deles, que se chamava Note e usava uma capa preta, disse: Não há dúvida que é difícil. O bosque encantado é enorme. Sei, porém, a quem perguntar. Acho que posso encontrar o trevo de que você fala. Vou buscar o trevo mágico de 4 folhas. Esse trevo será meu.
O outro, que se chamava Cid e usava uma capa branca, permaneceu em silêncio até Merlin lhe dirigiu um olhar questionador. Ele então disse: se você diz que o trevo mágico de 4 folhas, o trevo da sorte ilimitada, vai nascer no bosque, é porque assim será. Acredito em sua palavra, por isso irei até lá. Assim, ambos os cavaleiros partiram em direção ao bosque encantado. Note em seu cavalo negro e Cid em seu cavalo branco. Segunda regra da boa sorte. Muitos são os que querem ter a boa sorte, mas pouco os que decidem buscá-la. O gnomo príncipe da terra. A viagem até o bosque encantado era longa e eles levaram 2 dias para chegar até lá. Restavam, portanto, somente 5 dias para encontrar o lugar onde nasceria o trevo mágico. Não havia tempo a perder. Apesar disso, os 2 cavaleiros resolveram descansar durante a noite antes de iniciar a procura. Note e Cid fizeram a viagem separadamente e não se encontraram em nenhuma das paradas que fizeram para dar água aos seus cavalos. Assim, nenhum dos 2 sabia em que lugar do bosque o outro estava. O bosque encantado era muito escuro, até mesmo durante o dia, pois imensas copas de árvore mal deixavam os raios do sol chegassem ao chão. A noite foi escura, fria e silenciosa, mas ainda assim os habitantes da mata perceberam a presença dos 2 visitantes. Bem cedo, na manhã seguinte, decidindo encontrar o trevo, Note teve a seguinte ideia: o trevo mágico nascerá no chão. Quem conhece melhor cada palmo da terra do bosque encantado? Muito fácil. O príncipe da terra, quer dizer, o gnomo. Ele mora debaixo da terra e construiu cobertores subterrâneos em cada canto do bosque encantado. Ele me dirá onde o trevo mágico de 4 folhas irá brotar. Note, o cavaleiro do cavalo negro e de capa negra perguntou então a todos os estranhos seres com quem cruzou pelo caminho onde poderia encontrar o gnomo, até que finalmente se viu diante dele. O que você quer? Perguntou o gnomo. Disseram que passou o dia todo procurando por mim. É verdade, afirmou Note enquanto descia do seu cavalo. Soube que dentro de 5 noites nascerá aqui o trevo mágico de 4 folhas. Como um trevo só poderia brotar da terra, você, que é o príncipe da terra, deve saber o lugar onde ele brotará. Você é o único que conhece cada palmo desse imenso bosque por debaixo da terra. Conhece como ninguém todas as raízes de todas as plantas, arbustos e árvores que há neste lugar. Se o trevo vai nascer dentro de 5 noites, você já deve ter visto suas raízes. Diga-me onde ele está. Pensou Gnomo. Você sabe tão bem quanto eu, continuou Note, que o trevo mágico proporcionará sorte ilimitada somente aos cavaleiros. Portanto, não tem nenhum valor para você, que é um gnomo, nem para os outros habitantes do bosque encantado. Diga-me onde nascerá. Eu sei que você sabe o lugar. O gnomo respondeu. Conheço os poderes do trevo mágico de 4 folhas e já sei que sua sorte ilimitada só contempla os cavaleiros que o possuírem, mas não vi suas raízes em nenhum local do bosque. E mais, no bosque encantado nunca nasceram trevos. É impossível que o trevo brote aqui. Quem lhe disse isso provavelmente se enganou. Não será que você está enganado? Já não terá dito a Cid, o cavaleiro do cavalo branco e da capa branca, onde nascerá o trevo encantado? Perguntou Note num tom desafiador. Não sei do que você está falando. Não conheço esse Cid e não tenho ideia de quem disse semelhante besteira. Neste bosque nunca houve um só trevo, nem sequer de 3 folhas. Os trevos não nascem aqui simplesmente porque não podem.
Deixe-me em paz. Vivo neste bosque há mais de 150 anos e jamais me haviam feito uma pergunta tão estúpida. Adeus. Note deu a empreitada por impossível. Não é a primeira vez que encontro alguém que não está à minha altura, pensou. Montou de novo em seu cavalo, deu meia volta e achou melhor esperar até o dia seguinte. Depois de tudo, talvez Gnome tivesse razão. Além disso, Merlin poderia ter cometido um erro em relação ao lugar ou à data. À medida que se afastava do gnomo, montando em seu corcel negro, Note sentiu o que costumava sentir aqueles a quem se diz que a sorte não é possível. Teve um pouco de medo. O mais fácil, porém, foi substituir o medo pela incredulidade. Simplesmente não pode ser. Foi exatamente isso que passou pela cabeça dele. Assim decidiu ignorar o que ouvira do gnomo. Amanhã será outro dia e talvez a sorte me espere em um lugar diferente, pensou. Enquanto isso, Cid, o cavaleiro de capa branca, teve na manhã do terceiro dia exatamente a mesma ideia que Note. Ele também sabia que o gnomo era mais indicado para lhe dizer onde o trevo mágico poderia nascer. Ficou todo o dia tentando encontrá-lo, perguntou a todos os habitantes do bosque com os quais cruzavam pelo caminho, até que finalmente encontrou o gnomo, alguns minutos depois de o cavaleiro Note tê-lo deixado resmungando em frente a uma das estradas de sua caverna de incontáveis corredores. É você o gnomo do bosque encantado, a quem chama de príncipe da terra? Perguntou Cid enquanto saltava do cavalo. Sim, sou eu. Ai, caramba, outro iluminado. E você, o que deseja? Soube que dentro de 5 noites nascerá no bosque o trevo mágico de 4 folhas e pensei que... Cid não pôde acabar a frase. O gnomo ficou vermelho como o pimentão e encheu os pulmões e as bochechas de ar como se fosse estourar. Que história é essa desse maldito trevo mágico hoje? Já disse ao outro cavaleiro. Simplesmente não pode nascer trevos aqui. Quem afirmou o contrário está errado. Está fazendo uma brincadeira de mau gosto ou bebeu além da conta. O melhor que vocês podem fazer é voltar a seus castelos ou sair em socorro de alguma dama em perigo. Aqui estão perdendo seu tempo. Cid percebeu que algo estranho estava acontecendo. Segundo Merlin, um trevo mágico nasceria no bosque e, de acordo com o gnomo, era impossível que nas atuais circunstâncias nascera ali um trevo. Os dois provavelmente diriam a verdade, mas talvez a verdade de cada um fosse diferente da outra. Portanto, continuar procurando o trevo mágico talvez fosse uma perda de tempo. Se, como o gnomo dissera, fosse impossível brotar um trevo naquele lugar, nas atuais. Então, se tratava de saber que estava faltando para que um trevo pudesse nascer ali. Assim, Cid lhe perguntou enquanto procurava acalmá-lo. Espere. Você disse que nunca nascera trevos em todo o bosque encantado? Nunca, jamais, resmungou o gnomo enquanto entrava em sua toca. Não vá embora ainda, por favor. Explique-me por quê. Quero saber por que nunca nasceram trevos nesse bosque. O gnomo deu meia volta e respondeu. Por causa da terra. É evidente que é por causa da terra. Ninguém nunca tratou de renovar essa terra. Os trevos precisam de terra fresca e arejada, e a terra deste bosque é dura e compacta. Se ela nunca foi renovada e arejada, como é que pode então nascer um único trevo por aqui? Portanto, o gnomo príncipe da terra, se eu quisesse ter uma só chance, ainda que uma só mesmo, de que crescesse um único trevo no bosque, eu deveria renovar a terra, trocá-la? Perguntou Cid. Obviamente, ou você não pode, ou você não sabe que só consegue coisas novas quando se faz coisas novas. Se a terra não for trocada, a situação continuará a mesma, não nascerá nenhum trevo. E você sabe onde posso encontrar a terra fértil?
O gnomo já estava com meio corpo na toca e com uma das suas mãos pronta para fechar a portinhola de madeira que se esperava no mundo exterior. Ainda assim, respondeu a Sidney. Há terra nova e fértil no território das Cols, que fica perto daqui. É uma terra rica porque é onde os Cols, que são vacas anãs, depositam seu estrume. É por isso que aquela terra é boa. O cavaleiro agradeceu e fusivamente agradeceu ao gnomo. Montou entusiasmado seu cavalo branco e cavalgou sem perder tempo em direção ao território dos Cols. Sabia que suas chances não eram muitas, mas pelo menos já tinha alguma coisa. Chegou ao território das vacas anãs ao anoitecer. Foi muito fácil encontrar a terra que faltara ao gnomo. A terra que falara o gnomo. Era uma terra realmente fresca, arejada e muito bem adubada. Ele só pode encher 2 alfarjes, que era o que levava no cavalo. Era o suficiente para uma pequena extensão de terreno. Em seguida, o cavaleiro Cid seguiu com os seus alforjes de terra nova, para uma área bastante tranquila do bosque, longe de qualquer povoado. Encontrou um lugar que lhe pareceu adequado e arrancou as ervas e o mato que ali havia. Depois removeu a terra velha, aquela que nunca havia sido renovada a de sempre. Finalmente jogou a terra nova no solo. Quando terminou, foi dormir. Mas ele só havia encontrado terra para poucos metros quadrados. Seria justamente aquele lugar escolhido no qual nasceria o trevo mágico? Para ser realista, seria muito improvável ter tanta sorte. Uns poucos metros em milhares de hectares era como uma probabilidade em 100 milhões. No entanto, uma coisa era certa: ele havia feito algo diferente de tudo que tinha sido feito no bosque até então. Se não existiam trevos ali, se ninguém nunca os tinha encontrado, era porque todos os que tentavam haviam se limitado a repetir as coisas de sempre, as que todo mundo fazia. Como bom cavaleiro, Cid sabia que fazer coisas diferentes era o primeiro passo para conseguir coisas diferentes. Ainda assim, ele sabia que era mínimas chances de que o trevo mágico de 4 folhas brotasse exatamente no lugar onde tinha escolhido para colocar a pouca terra fértil de que dispunha. Mas, pelo menos já havia porque não havia trevos. Pelo menos já sabia por que não havia trevos. E no dia seguinte, saberia mais. Disso ele tinha certeza. Deitado com a cabeça no chão, Cid olhava a terra que acabara de colocar sobre o solo. Pensou que o gnomo dizia sua verdade, que Merlin também expressava sua verdade. Eram 2 verdades, aparentemente contraditórias. No entanto, agindo daquela forma, colocando terra nova sobre a terra de sempre, essa aparente contradição desaparecera. Se não existiram trevos no passado, isso não significa necessariamente que no futuro eles não possam nascer aqui, uma vez que as condições do solo agora são diferentes, pensou. Adormeceu imaginando o trevo brotando da terra nova que havia espalhado. Sonhando com isso, o ajudava a esquecer a pequena probabilidade de que aqueles poucos metros fossem escolhidos pelo destino para acolher o trevo mágico. O sol se pôs. Restavam somente 4 noites.